As ondas batiam contra os arrecifes de Pajuçara quando Clara apertou a pasta com seu projeto mais precioso entre os braços. Era a última fase da seleção para o maior concurso de revitalização urbana em Maceió, e ela havia sido convocada para defender sua ideia diante de uma banca de arquitetos renomados. Vestindo sua melhor camisa de linho e com os cabelos presos em um coque simples, Clara parecia calma por fora, mas por dentro, o coração dançava entre a esperança e o medo. Criada numa vila de pescadores, ela sabia que aquele momento poderia ser transformador. E era. Só não da forma que ela imaginava. Na sala espelhada do Instituto Arc Brasil, Clara expôs cada detalhe de seu projeto: rampas integradas, aproveitamento da luz natural, jardins comunitários. Seu amor pelo social pulsava em cada palavra. Mas os olhares à sua frente não refletiam entusiasmo, apenas tédio e desdém. Sérgio Miranda, o mais influente da banca, mal esperou ela terminar para soltar, com frieza: muito criativo, senhorita, mas isso aqui é arquitetura para a cidade grande, não para sua roça. A sala caiu num silêncio cortante. Clara, atônita, vê seu projeto premiado na fase anterior ser jogado no lixo diante de seus olhos, com a justificativa: não tem pedigree suficiente para representar nossa cidade. Sem forças para discutir, ela recolheu seus papéis rasgados e saiu andando em câmera lenta pela calçada quente do centro. O sol ardia como nunca, mas a queimadura vinha por dentro. Era inacreditável. O talento dela, o esforço, os anos de estudo com bolsa e suor, tudo desconsiderado por conta de sua origem. Em casa, sentou no sofá gasto da mãe, Dona Cida, e chorou em silêncio, tentando entender por que mesmo dando o melhor de si, parecia sempre insuficiente. Nos dias seguintes, Clara sumiu. Passava as manhãs na beira do mar, onde costumava desenhar quando criança. Foi ali que a irmã Teresa, uma freira idosa de voz firme e coração maternal, a encontrou. Clara, precisamos de você. O orfanato está prestes a desabar. Ela hesitou. Já estava quebrada demais para salvar algo. Mas quando visitou o antigo prédio do Doce Abrigo, onde havia passado parte da infância, algo pulsou dentro dela. O telhado gotejava, os quartos tinham mofo, e as crianças dormiam em colchões no chão. Uma das meninas, Lu, de 6 anos, segurou na barra do vestido de Clara e perguntou: "Você pode construir um castelo pra gente morar?" Naquele instante, Clara soube que não precisava de aprovação dos engravatados para transformar o mundo. Bastava uma parede, um pincel e amor. Pegou um papel de pão e começou a desenhar as primeiras ideias. Era ali, no chão de um orfanato esquecido, que ela renasceria. A revolta virou propósito. E Maceió, mesmo indiferente, veria nascer algo profundo. No dia seguinte, Clara chegou ao orfanato antes do sol nascer. Trazia uma mochila nas costas, papel, lápis, e um coração cheio de ideias. Enquanto as crianças ainda dormiam, ela caminhou pelos corredores estreitos, tocando nas paredes que um dia abrigaram seus medos e sonhos. O cheiro de mofo misturado ao sal do mar era familiar. A estrutura do telhado estava comprometida, as janelas não fechavam, e o banheiro principal não tinha descarga. Mas, para Clara, aquilo não era um fardo. Era inspirador. Um desafio que ela enfrentaria não com dinheiro, mas com alma. Irmã Teresa a recebeu com um café passado na hora e um sorriso cansado. "Não temos quase nada, minha filha. Mas temos fé." Com as mãos trêmulas, mostrou as contas do orfanato, luz atrasada, alimentação no limite e uma lista de reparos impossíveis. Clara pegou um caderno velho e começou a listar tudo o que precisaria. Decidiu usar materiais reaproveitados, e foi até a vila pedir ajuda. Raimundo, um eletricista que perdeu o olho em um acidente de trabalho, se ofereceu de graça.
Dona Zuleide, uma pedreira de 68 anos, tirou o capacete do armário e disse: "Vamos levantar esse lugar com a força do que a cidade jogou fora." Aos poucos, o orfanato virou um canteiro de esperança. Crianças desenhavam nas paredes enquanto Clara planejava a estrutura com base no que havia aprendido na faculdade. Usava bambu, pneus reciclados, garrafas de vidro como claraboias. A comunidade começou a ajudar, vinham com sobras de tinta, ferramentas velhas, cimento vencido. Mas o que era descartado virava arte nas mãos de Clara. Durante uma limpeza, ela remove um forro antigo e encontra um buraco com dezenas de envelopes escondidos. Dentro, comprovantes de depósitos milionários feitos ao orfanato. Dinheiro que nunca chegou às crianças, denúncia chocante de corrupção. Clara engoliu em seco. Mostrou os papéis para a irmã Teresa, que empalideceu. Esses valores são do tempo do antigo diretor. Ele havia desaparecido anos antes, deixando apenas rumores. Clara decidiu não divulgar ainda, temendo represálias. Guardou tudo em uma caixa de sapato e escondeu na estante de livros infantis. Primeiro, a reforma. Depois, a verdade. Ela sabia que agora carregava algo maior que um projeto, carregava um escândalo adormecido. As notícias da reforma se espalharam. Não nos jornais, mas nas feiras, nas padarias, nas praças. O povo falava daquela moça que estava transformando ruínas em lar. Algumas pessoas começaram a doar alimentos. Outras, brinquedos. E as crianças, antes sem esperança, passaram a correr e rir pelos corredores renovados. Lu, a menininha do castelo, apareceu com um capacete improvisado de papelão e disse: "Hoje eu vou ser ajudante da Clara." Mas, enquanto Clara sorria, olhos mal intencionados começavam a notar o que ela estava fazendo. E um deles, muito poderoso, já tramava o que viria a seguir. O som dos martelos batendo e das risadas infantis ecoava até a calçada, quando Gabriel estacionou seu carro importado diante do portão enferrujado do orfanato Doce Abrigo. Terno dobrado no braço, ele desceu pisando com cautela no chão de terra batida. Era conhecido por visitar projetos sociais discretamente, mas aquele lugar tinha sido indicado por uma amiga próxima, e ele quis ver com os próprios olhos. O que encontrou ali foi muito mais do que esperava. Em meio a pneus coloridos e estacas de bambu, havia uma jovem de olhos determinados e mãos sujas de tinta coordenando tudo com uma paixão inacreditável. Gabriel se aproximou devagar, quase invisível, observando Clara explicar para uma criança como a luz do sol podia aquecer a água sem eletricidade. Ela falava com brilho nos olhos, como se estivesse em uma sala de aula particular. Quando os olhares se cruzaram, Clara apenas sorriu e estendeu a mão suja. "Ajuda ou só veio olhar?" Ele riu, desconcertado. Pegou uma pá e começou a cavar ao lado dela, sem revelar quem era. Minutos depois, uma criança corre até Clara com o joelho machucado. Ela larga tudo, pega a água, limpa o ferimento e improvisa um curativo com um pedaço da própria blusa. Gabriel assiste em silêncio, profundamente tocado. Durante a pausa, Clara sentou com Gabriel embaixo da mangueira do pátio. Ela achava que ele era só mais um voluntário curioso. Contou sobre sua rejeição no concurso, sobre sua infância no orfanato e sobre o sonho de fazer arquitetura que mudasse vidas. "Já me ofereceram vagas com salário alto. Mas tudo exigia que eu fechasse os olhos para o que realmente importa." Gabriel não disse uma palavra. Apenas ouvia, chocado com a profundidade da visão daquela jovem. Ela não queria glória. Queria impacto. Clara mostrou algumas plantas desenhadas à mão. Falou de formas sustentáveis, de acessibilidade, de dignidade. Gabriel, empresário acostumado com cifras, viu-se admirado por conceitos que nunca havia valorizado.
Enquanto conversam, um tijolo solto despenca do alto de uma parede e quase atinge Gabriel. Ele é salvo por Clara, que o empurra para o lado. Mesmo com o susto, ele não quis sair. Disse que confiava nela. Que sentia que havia algo grande naquele lugar. Ao final da tarde, Gabriel foi embora sem revelar seu nome. Apenas deixou uma pequena doação e anotou um telefone de contato. Clara seguiu com o trabalho, sem imaginar quem havia estado ali. Mas dentro do carro, Gabriel fez uma ligação. É ela. Achei a pessoa certa. Preparem o projeto da nova divisão. O olhar dele, refletido no retrovisor, não era de interesse empresarial. Era de encantamento humano. Algo raro em seu mundo de concreto e cifras. Clara, por outro lado, voltava ao quarto simples no fundo do orfanato, sem saber que acabará de acender uma fagulha que incendiaria não só sua vida, mas os alicerces da própria cidade. Na manhã seguinte, enquanto Clara organizava latas de tinta reaproveitadas, recebeu uma ligação. Era de um escritório elegante no centro de Maceió. A voz do outro lado soava educada e firme. O senhor Gabriel Monteiro gostaria de agendar uma reunião com a senhorita Clara Andrade. Ela quase deixou a escada cair. Gabriel Monteiro. O nome soava familiar. Quando chegou ao endereço indicado, sentiu-se em outro mundo. Vidros espelhados, recepcionistas impecáveis, e ela, com as unhas manchadas de cimento e sapato gasto. Mas não recuou. Subiu até a cobertura com o coração batendo como tambor. Gabriel a recebeu sem formalidades. Sorriu. Agora vestia terno impecável, mas os olhos eram os mesmos de quem cavou ao lado dela na terra. Achei que preferia ver as pessoas em ação antes de saber seus nomes. Clara ficou em silêncio, tentando entender. Ele então abriu uma pasta e girou o monitor em sua direção. Quero criar um setor na minha empresa voltado para a arquitetura humanizada. Projetos reais, para quem precisa. Quero você à frente. Clara arregala os olhos. A proposta incluía não só um salário, mas uma sociedade. Ela, a arquiteta rejeitada do campo, agora convidada a liderar uma revolução. Mas Clara, com serenidade, fez um pedido que ninguém esperava. Só aceito se a sede desse setor for dentro do orfanato. Gabriel ficou surpreso, mas aceitou. Ela não queria abandonar suas raízes. Pelo contrário, queria expandi-las. Nos dias seguintes, montaram uma sala improvisada no andar superior do prédio reformado. Chegaram voluntários, estudantes de arquitetura, doações começaram a aparecer. Um vídeo caseiro, gravado por um vizinho, mostrava Clara ensinando uma menina a desenhar plantas na areia. O vídeo viralizou, alcançando mais de 1 milhão de visualizações em 48 horas. A fama repentina transformou Clara num ícone local. A imprensa começou a aparecer, políticos queriam tirar foto ao seu lado. Mas ela mantinha os pés firmes no chão de barro. O que me importa são essas crianças, não os flashes. Gabriel, embora impressionado, mantinha-se discreto. Observava de longe como Clara cativava a todos com simplicidade e verdade. Um repórter investigativo publica uma matéria dizendo que Clara recusou contratos milionários com grandes construtoras corruptas, e a matéria sugere que ela guarda provas de algo muito maior. Na calada da noite, Clara revisita a caixa de documentos escondida entre os livros infantis. Agora, sabe que aqueles papéis são poderosos. Mas teme o preço de expor tudo. Se eu falar, eles destroem o orfanato. Se eu calar, continuam roubando dessas crianças. As lágrimas caem enquanto ela segura o envelope mais comprometedor. Era uma conta bancária ligada a Sérgio Miranda. O mesmo homem que tentou enterrar seu talento.
Clara percebe, enfim, que seu trabalho estava prestes a ser alvo de algo muito maior do que inveja. E que dessa vez, não era só uma arquiteta lutando por espaço. Era uma mulher prestes a enfrentar um sistema podre até os alicerces. O novo projeto de Clara era o mais ambicioso: transformar um terreno abandonado em um centro comunitário com salas de aula, ateliês e hortas suspensas. Os olhos de Maceió estavam voltados para ela. As primeiras semanas foram de progresso e esperança. Mas, aos poucos, algo começou a desandar. Entregas de material não chegavam. Plantas arquitetônicas sumiam. Um caminhão de tijolos descarregou areia misturada com entulho. No início, Clara achou que fossem erros comuns. Mas quando a fiação elétrica recém-instalada foi cortada durante a noite, ela entendeu: estavam sabotando o projeto. Gabriel, ao saber das ocorrências, tentou reforçar a segurança, mas parecia que os ataques vinham de dentro. Operários antigos abandonaram o trabalho. Voluntários começaram a receber ameaças anônimas. Clara dormia cada vez menos, com medo de que algo acontecesse com as crianças ou com a irmã Teresa. Certa manhã, Clara chega e encontra o centro pichado com a frase: "Você não pertence a esse mundo." Mesmo assim, ela se recusa a parar. Se eles querem me silenciar, vão precisar de mais que tinta e mentira. Dias depois, a tragédia chegou. Durante uma visita de doadores internacionais, uma parte do andaime desaba, ferindo 2 trabalhadores e quase atingindo Clara. A perícia indicou que os parafusos haviam sido afrouxados de forma proposital. A polícia foi chamada. Imagens do acidente vão parar na TV. E com elas, uma denúncia anônima: Clara estaria desviando verbas e colocando vidas em risco. Ela é levada para a delegacia diante das crianças, algemada, enquanto gritam seu nome e tentam impedi-la de ser levada. Ela não fez nada. Grita Lu, agarrando-se à perna da policial. A cena é de partir o coração. Gabriel aparece horas depois com advogados. As acusações são frágeis, mas o estrago estava feito. Clara passa a noite em uma cela fria, sentada ao lado de uma mulher acusada de tráfico. "Por que uma mocinha limpa como você tá aqui?" "Porque eu tentei construir algo bonito demais num lugar sujo demais." Na manhã seguinte, Clara sai em liberdade, mas seu nome já havia sido arrastado na lama. O projeto foi suspenso. Os patrocinadores recuaram. E a cidade ficou dividida entre quem acreditava nela e quem a chamava de farsa. Mas Gabriel não desistiu. Investigou por conta própria e encontrou um nome recorrente nos e-mails internos da construtora que sabotava os contratos de Clara: Sérgio Miranda. O mesmo arquiteto que a havia humilhado no início. Ele era dono da empresa que fornecia os materiais adulterados, e ainda tinha ligações políticas poderosas em Maceió. Gabriel levou tudo até Clara, que em silêncio abriu a caixa de documentos. Já passou da hora de enterrar esse sistema. Ou ele enterra a gente. Era o momento de Clara erguer não apenas estruturas, mas justiça com as próprias mãos. E dessa vez, nada a faria recuar. O sol ainda nem havia nascido quando Clara, acompanhada de Gabriel e 2 advogados, entrou no Fórum de Maceió com a caixa de documentos nas mãos. Por dentro, tremia. Não de medo, mas de indignação contida. A denúncia envolvia nomes de peso, empresários, vereadores e até um secretário de obras. As provas estavam ali: depósitos ilegais, notas fiscais falsas e contratos assinados com empresas fantasmas. Durante o protocolo, um funcionário do cartório olha para Clara e sussurra: "Você não vai sair viva disso." Mas ela apenas sorri, como quem sabe que já passou por coisa pior. As investigações começaram, e em pouco tempo, o caso explodiu nas manchetes.
A arquiteta denuncia máfia da construção civil em Maceió. Os jornais locais e nacionais se dividiam entre chocados e sensacionalistas. Clara virou o centro da tempestade. Em rede nacional, Sérgio Miranda é preso ao vivo durante uma coletiva. Ele grita que é inocente, mas documentos provam o contrário. A população se revolta. Protestos se formam na frente da prefeitura exigindo justiça e transparência. No orfanato, as crianças assistem tudo pela TV. Irmã Teresa reza em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Ela está limpando a cidade com mais força do que qualquer político já teve. Clara, porém, não busca fama. Dá poucas entrevistas. Em uma delas, ao ser perguntada se pretende se candidatar a algum cargo, ela responde com firmeza: "Eu não quero poder. Só quero que ninguém mais cresça sendo tratado como invisível." Essa declaração viraliza e é considerada um dos momentos mais inspiradores e comoventes do ano. Gabriel propõe reconstruir o projeto cancelado com dinheiro próprio, mas Clara recusa. Esse projeto vai ser da comunidade. Quem destruiu, que pague. E o juiz assim determina: os bens confiscados de Sérgio Miranda e seus cúmplices seriam usados para finalizar o centro comunitário. Trabalhadores locais foram contratados, sob direção de Clara, e a obra recomeçou com mais força do que nunca. Durante a inauguração, um grupo de ex-moradores de rua entrega a Clara uma placa feita à mão: "Você construiu muito mais que paredes. Construiu futuro." Dias depois, Clara é convidada a receber uma homenagem na Câmara dos Vereadores. A cidade inteira aplaude de pé. Mas ela não sobe sozinha. Chama Irmã Teresa, Raimundo, Dona Zuleide e as crianças para o palco. Essa vitória é coletiva. Não sou heroína. Sou apenas alguém que se recusou a aceitar o silêncio. A plateia chora. A emoção se espalha como corrente elétrica. E naquele instante, Maceió inteira parece renascer das cinzas. Mas mesmo após tudo, Clara sabia: o verdadeiro prêmio não era a aclamação pública. Era poder, enfim, deitar a cabeça no travesseiro e saber que fez o que era certo. Com coragem. E com amor. Um ano se passou desde a inauguração do novo centro comunitário, batizado de Projeto Semente. O espaço, construído com as próprias mãos da comunidade, agora abrigava cursos técnicos, oficinas de arte, biblioteca e até uma pequena rádio local. Clara caminhava por entre os corredores cheios de cor e som, observando adolescentes antes desacreditados, agora dando aulas para outros. Era um ciclo de transformação que se alimentava de si mesmo. Na parede principal, pintada pelas crianças, havia um mural com o rosto de Clara ao lado da frase: "Ela nos viu quando ninguém mais olhava." Marquinhos, o menino de rua que vivia perambulando perto do orfanato, agora era seu estagiário. Aprenderá a desenhar plantas, sabia operar programas de modelagem, e sonhava em criar espaços para outros meninos como ele. "Professora Clara, posso te mostrar meu novo projeto?" "Claro, arquiteto." Ela dizia isso com um brilho no olhar que não precisava de aplausos. Marquinhos revela que quer construir um abrigo flutuante para crianças ribeirinhas do interior de Alagoas, uma ideia surpreendente e inspiradora que mostra o legado plantado. Gabriel continuava acompanhando de longe. Fazia doações, conectava Clara a novos projetos, mas recusava qualquer protagonismo. Eles haviam se tornado amigos verdadeiros, unidos por valores, não por interesses. "Você me ensinou que nem todo investimento precisa gerar lucro", ele dizia. Clara, com sua calma firme, respondia: "O lucro aqui é medido em vidas." Durante um evento, Gabriel é homenageado, mas entrega o prêmio a Clara diante da plateia. Clara foi convidada para palestrar em universidades,
participou de documentários e foi indicada a prêmios internacionais, mas nunca deixou de voltar para o orfanato ao final do dia. Sua base, seu chão. A fama não me define. Me define o que faço com ela. Ela criava, ensinava, doava. Um coração que se multiplicava em cada parede levantada, em cada sonho resgatado do esquecimento. No dia seguinte, Clara recebe uma carta do governo federal, convidando-a para liderar um programa nacional de arquitetura social, mas ela recusa, dizendo que seu lugar é onde tudo começou. Na última cena, Clara está sentada no pátio do orfanato, agora florido e vibrante. Uma menina de tranças, com os olhos curiosos, se aproxima. Tia Clara, eu quero ser igual a você. Quero construir casinhas para quem não tem. Clara sorri, segura as mãos da menina e diz: então vamos começar agora. Pega papel e lápis. E ali, no chão de cimento, surgem os primeiros traços de um novo sonho. A cidade de Maceió jamais seria a mesma. E o mundo, talvez, também não. Porque quando alguém constrói com o coração, os alicerces duram para sempre. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.